sobre a vida de vocês. Eu peço que o nosso irmão, após a leitura que vamos fazer agora, o nosso irmão Diácono Kleber, ele faça uma oração de adoração. Após a leitura, que vamos todos juntos fazer em Salmo, capítulo 125. São apenas 5 versículos. Salmo 125. Fé inabalável. Salmo 125. Vamos ler juntos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cerco dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los lá o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Peço ao nosso irmão Diácono Kleber que faça essa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para te adorar, Senhor, para estar no culto, Senhor, recomendável a ti, Pai amado. Tu és o Deus Criador, o Deus que a quem devemos toda a honra e toda a glória. Pai amado, como tua Escritura diz, a nossa confiança deve estar em ti, Senhor, porque tu és um Deus fiel, um Deus justo. Pai amado, que nesses momentos de dificuldades, ó Pai, em nossas angústias da vida, Senhor, nós firmemente agarremos a sua mão, Pai amado, e nos dediquemos, Senhor, nos firmemos em ti, Pai amado. Recebe este culto, Senhor, e que nós possamos, Senhor, entregar um culto a ti, Senhor, em espírito, em verdade, Senhor, um culto que te engrandeça. Assim nós te oramos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, queridos, cantemos o hino de número 93, Firmeza na Fé. Hino de número 93.
Concedida pelo amor.
mas que não nada havia em sua aparência para o desejarmos. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a luz de Cristo em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos prantos, derramou sua vida até a morte, proclama e apaga pra nos dar sua doce graça e nos fazer És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos prantos, derramou sua vida até a morte, proclama e apaga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia do Senhor, por mais um dia que temos a rica oportunidade de aqui reunidos na tua casa, também com os irmãos que estão em casa pela internet, te louvando, te bendizendo, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Obrigado por tamanha graça, por tamanha misericórdia, e muito obrigado, meu Deus, pela vida eterna que temos através de Cristo Jesus. Entrave em nós, cada dia mais, a mensagem da cruz, e que possamos renunciar a nossa vida para uma vida com o Senhor. Nos ajuda a vencer, meu Deus, a carne, o pecado e o mundo, e termos uma vida em santidade até a tua volta, ou até a nossa morte, para nos encontrarmos contigo. Muito obrigado por tudo. Seja com o pastor neste momento, para que ouvamos a tua palavra e sejamos confortados, exortados e abençoados, meu Deus, através da Bíblia Sagrada. Assim nós oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Nós estamos no penúltimo capítulo deste Evangelho, estamos expondo o Evangelho de João, e estamos agora no capítulo 20,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoar-lhes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida agora, e que o Senhor me ilumine para que eu venha expor não somente aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ilumina também a mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão neste momento aqui no templo e que estão em casa participando deste culto pela internet. Muito grato, Senhor, nós somos pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos com os irmãos no templo e também participando e cultuando pela internet, por esta ferramenta tão rica, tão maravilhosa quando bem usada. Muito obrigado. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estes versículos, eles contêm verdades difíceis de ser entendidas. Assim como todos os eventos que seguiram a ressurreição de nosso Senhor, há muitos assuntos misteriosos nos fatos que são relatados aqui nestes versículos. Assuntos que exigem de nós reverência. Estes assuntos aqui, nós vamos considerá-los, e eu peço que os irmãos prestem atenção, tanto aqui como na internet, em casa, e você verá que são assuntos que são verdadeiros e que são difíceis de ser entendidos. E as atitudes aqui que nós vamos observar é do Senhor Jesus Cristo, quando Ele aparece de forma repentina entre os discípulos que estavam com as portas fechadas, e Jesus sopra sobre eles, e de fato eles vão imediatamente, são levados novamente a especulações inúteis. E eu chamo sua atenção que em tais passagens é fácil, meus irmãos, obscurecer o significado delas com palavras que não revelam entendimento. E nós acharemos mais sábios e mais prudentes se nós prestarmos atenção aos fatos que são evidentes, aos fatos que são instrutivos. E eu gostaria de, em primeiro lugar, observar com você nestes versículos a forma amável como Jesus saúda os seus discípulos. Este é o primeiro ponto que eu peço até que você deixe sua Bíblia aberta e você acompanhe comigo aí. No verso 19, lá no final do verso 19, Jesus ele diz: paz seja convosco. Veja, queridos, que inicialmente nós observamos a admirável linguagem com a qual o nosso Senhor ele saudou os seus apóstolos ao encontrar aqueles apóstolos pela primeira vez após a ressurreição. E 2 vezes ele se dirigiu àqueles apóstolos utilizando estas palavras amáveis: paz seja convosco. Nós devemos rejeitar como insustentável em todas as
uma insignificante frase de cortesia, ou seja, rejeitemos esta hipótese de que Jesus apenas estava sendo cortês. Muitas vezes eu e você, muitas vezes nós, dissemos assim para o outro: rapaz, e olha lá, porque presbiteriano é meio difícil de dar a paz do Senhor. Ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas dificilmente ele diz graça e paz. Você já notou isso? Raramente ele diz, mas dificilmente a gente diz com o coração alegre: bom dia. De fato, eu estou dando um bom dia para o outro, eu quero que seja bom dia mesmo, ou é da boca para fora, ou é só para dizer que eu estou sendo cortês, ou é porque é uma forma de tratamento. Bom dia, aí ficou banalizado, né? Boa noite. Mas será que eu desejo de fato, no fundo do meu coração, que aquela pessoa tenha uma boa noite, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde? Aí você veja como é mais importante, meu irmão, abrir a boca e dizer a graça e a paz, meu irmão. É muito sério. Jesus aqui, ele não falou da boca para fora, ele não queria ser cortês. Veja você que tudo o que ele fala aqui, o que está nas Sagradas Escrituras, tem significado importante. Não é em vão, não é as coisas que foram colocadas aqui na palavra de Deus, foram aquelas pelas quais ele, Jesus, queria, Deus, o seu Pai, queria que nós soubéssemos. Então, nada do que está aqui é por acaso, é sem nexo algum. Então, meu irmão, podemos estar certos de que Jesus falou com especial referência ao estado daqueles apóstolos e o estado que eles estavam abalados psicologicamente, aos acontecimentos dos últimos dias e ao futuro ministério deles. Prestem bem atenção, eles perderam o seu mestre Jesus Cristo e agora eles se deparam com Jesus ressurreto, ao ponto de Jesus mostrar as mãos, mostrar o lado, para mostrar: sou eu mesmo, de carne e osso, não sou fantasma, eu não sou o Espírito. Então eles estavam abalados psicologicamente com a morte de Jesus, estavam trancados, e Jesus entra e diz: Pai, seja convosco. Queridos irmãos, paz é o que Jesus nos traz e não culpa. Paz é o que Jesus nos dá e não culpa. Paz é o que Jesus tem para nós e não uma denúncia e não acusações. Foi isso que Jesus trouxe para os seus apóstolos: paz e não culpa, paz e não denúncia. Daquele pequeno grupo, denúncia de quê? De suas falhas. Vocês muito bem sabem que aqueles apóstolos todos deixaram Jesus, fugiram, deixaram ele, abandonaram ele. Mas Jesus traz paz para eles, Jesus não culpa eles, Jesus traz paz para eles. Jesus diz a eles: não estou nem aí para a falha de vocês, eu estou trazendo paz para vocês, eu não estou trazendo reprimenda. Foi a primeira palavra, queridos, que aquele pequeno grupo de apóstolos ouviu dos lábios de nosso Senhor após a ressurreição: paz, paz. E era conveniente, era justo, era adequado que assim fosse, e estava em plena harmonia com os acontecimentos anteriores. Você sabe muito bem que quando Jesus nasceu, o que foi que aquela hoste de anjos veio cantando? Paz, paz entre os homens, paz. Foi isso que os anjos cantaram: paz na terra, quando Cristo já nasceu. Paz e descanso para a alma, meu irmão e minha irmã, foi o assunto geral da pregação do Senhor Jesus durante 3 anos de seu ministério aqui na
e não riqueza, havia sido o legado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou para os seus discípulos este legado, a paz. Não deixou riquezas naquela noite que antecedeu a crucificação do Senhor Jesus. Com certeza, meu irmão e minha irmã, o fato de que paz foi a primeira palavra do nosso Senhor quando visitou novamente aquele pequeno grupo de discípulos, está em completa harmonia com a sua maneira de lidar com os mesmos. Ele não só pregou a paz, mas ele viveu isso, ele encarnou isso. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Paz. Este era o objetivo: acalmar e confortar as mentes daqueles apóstolos. Eles estavam abalados psicologicamente. Eles estavam com medo do futuro, do seu ministério. O mestre tinha deixado ele. E agora o mestre aparece. E aí o mestre vem com esta palavra, paz. Podemos ainda afirmar que Jesus mencionava que a paz seria a palavra-chave para o ministério cristão. A palavra-chave para o ministério cristão. Uma paz que todo mundo quer, que todo mundo busca, mas que só encontramos em Cristo Jesus. Essa mesma paz, meus irmãos, que estava constantemente nos lábios do Senhor, deveria ser o grande assunto do ensino de seus apóstolos, o grande assunto do nosso ensino. Devemos levar paz às pessoas, e não culpa, e não falha, e não guerra, mas paz, consolo, conforto, paz entre Deus e os homens, por intermédio do precioso sangue da expiação, paz entre os homens por meio da infusão da graça e amor. E propagar esta paz, meus queridos, seria a nossa obra, a obra da igreja, a obra do povo de Deus. Qualquer religião, tal como o islamismo, que faz adeptos através da espada, não procede dos céus e sim da terra. Não procede dos céus e sim da terra. Qualquer tipo de cristianismo, meus irmãos, que mata os homens em fogueiras a fim de promover o seu próprio sucesso, traz consigo uma estampa de apostasia, de abandono da fé. O cristianismo não se ganha adepto pela espada, pela guerra, pela luta, porque a própria Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. Queridos irmãos, o verdadeiro cristianismo é aquele que se esforça ao máximo a fim de propagar a verdadeira paz, que é a paz de Cristo. Então essa é a primeira lição que esse texto nos traz, que nosso Jesus, ele nos traz uma saudação de paz. A segunda lição, queridos, que esse texto nos traz, é a evidência da ressurreição de Jesus. Veja que a notável evidência deixada por nosso Senhor em referência à sua própria ressurreição. Ele mesmo deixou esta evidência. Ele graciosamente apelou aos sentidos de seus temerosos discípulos, mostrando-lhes as mãos e o lado. Veja o que diz no verso 20, quando ele disse: Pai seja convosco, no verso 19, no verso 20, ele mostra o quê? As mãos e o lado. Ou seja, o próprio ressuscitado deu evidências de sua
sua ressurreição. Aqui, ó, sou eu mesmo. Está vendo aqui os furos? Está vendo aqui quando traspassaram-me com a espada, com a lança? Sou eu, sou eu. Irmãos, ele ordenou que com os seus próprios olhos, com os olhos dos discípulos ali, eles vissem que Jesus tinha um corpo verdadeiro, um corpo físico, que Jesus não era um espírito, que Jesus não era um fantasma. E de acordo com Lucas, Jesus disse o seguinte: apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Meus queridos irmãos, sem dúvida, grande foi a condescendência do nosso bendito Senhor Jesus Cristo em humilhar-se perante aquela fé inconsistente manifestada ali pelos seus 11 apóstolos. Ele foi humilde, ele não humilhou os apóstolos. Eu não disse a vocês que eu ia ressuscitar, porque vocês não acreditaram, raça divina, não. Ele não chegou esculhambando. Ele chegou com uma saudação de paz, de amor. Talvez a gente faça isso, né? Talvez eu já tenha feito, você já tenha feito. Humilhar aquele que já está quebrado, quebrar a cana que já está quebrada e apagar o pavio que fumega. Ou seja, botar sal na ferida para piorar mais ainda o negócio, cutucar mais ainda. Mas o nosso mestre, ele não faz isso. Ele não trata segundo os nossos pecados. Então, ele aqui não trata os seus apóstolos com arrogância. Ele é humilde em mostrar a mão e o lado diante de uma fé inconsistente daqueles 11 apóstolos. E grande também, meus irmãos, foi o princípio que Jesus estabeleceu para nós, que somos a sua igreja, utilizar em todas as épocas, até que Ele volte. Nosso Senhor não exige que creiamos em nada contrário aos nossos sentidos. A fé não é uma fé irracional, uma fé tola, uma fé absurda, como o diabo tentou Jesus no deserto, dizendo: te atira daqui, se tu és mesmo, já que tu és um filho de Deus. Aí você vai ver e você vai dar ordem aos anjos para te pegar. E ele não declarará em Senhor Deus: transforma essas pedras em pães, já que tu és o Filho de Deus. Nem só de pão vive do homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Queridos, Deus não faz coisas fora do nosso sentido. É incrível como a gente vê aí muitos arraiais exigindo de Deus coisas mirabolosas, coisas terríveis, que Deus não manda que a gente faça na palavra, na sua palavra. A nossa fé é uma fé racional. Deus jamais pede que nós creiamos em algo que foge do nosso sentido, da nossa razão. É isso que Ele está ensinando aqui. Coisas, meus irmãos, que estão acima de nossa capacidade de entender. Temos que encontrar em uma religião que procede do alto, que procede dos céus, mas não coisas que são contrárias ao nosso raciocínio. Devemos sustentar com firmeza este grande princípio e nunca esquecer de utilizar este princípio. O nosso Deus jamais vai pedir algo contrário aos nossos sentidos. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você tentar a Deus. Ah, Deus, eu vou ali para o zoológico. Não sei se o zoológico daqui tem leão,
Espírito Santo não é um gênio da lâmpada que a gente chama ele e ele faz coisas que nós queremos, que ele esteja à disposição. O poder que ele nos dá para quê? Para falar da sua palavra, para pregar o Evangelho. Não é para transformar água em vinho, não é para transformar pedra em pão, mas é para pregar o Evangelho. Quando Atos capítulo 1 ali, a descida do Espírito Santo foi para evangelizar, capacitar o homem para evangelizar. Mas as pessoas parecem que querem o Espírito Santo para mostrar que são mais poderosas do que outras, que realizam milagres, cura. Queridos irmãos, exigir que as pessoas acreditem que certos homens possuem poder de vivificar, um poder de vivificar que vem exclusivo do Espírito Santo. Quando os nossos olhos mostram que tais homens estão vivendo em constante indolência, em constante preguiça, em constante pecado, ou creem que o pão e o vinho na ceia do Senhor tornam-se verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Isto equivale, queridos, a exigir mais crença do que o próprio Senhor Jesus exigiu dos seus discípulos. Corresponde, queridos, a exigir aquilo que é contrário à razão e ao bom senso. Tem pessoas que colocam os homens, alguns líderes, acima até do próprio Deus, até do próprio Jesus Cristo, até do próprio Espírito Santo, ou seja, da Trindade. Se esses homens não fizerem, Jesus não vai fazer, porque coloca a sua confiança no homem, no líder. Só Jesus tem poder, só Ele tem poder. Jesus, quando interrogado por Pilatos, e Pilatos disse: não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Aí Jesus diz: nenhum poder que tu terias sido alto não tivesse recebido. Todo poder vem do alto. Todo poder vem. Nós não somos nada, irmãos. Somos pó. Portanto, Cristo jamais fez tais exigências. Jamais. Não procuremos, queridos, ser mais sábios do que nosso Senhor. Tem gente que sabe mais do que o Senhor Jesus. Tem gente que diz coisa que a Bíblia não diz, que coloca na Bíblia aquilo que ela não tem. Portanto, esta é a evidência. Nosso Senhor, Ele mesmo deu evidências, Ele mesmo, da sua ressurreição. Este é o segundo ponto. E o último ponto é a comissão dos apóstolos. Veja que devemos observar nestes versículos a maravilhosa comissão que o nosso Senhor dá aos seus 11 apóstolos. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 21 e 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Verso 23. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Nós não podemos negar, queridos, que o verdadeiro significado destas solenes palavras tem sido durante séculos motivo de controvérsia, motivo de discórdia. É inútil esperar que aqui vamos acabar com esta controvérsia, com esta discórdia. Aqui nós temos a proposta de apresentar uma explicação razoável desta passagem. Parece aqui bastante provável que nosso Senhor, nesta ocasião, Ele está comissionando de forma solene os seus apóstolos a irem por todo o mundo, a proclamarem o Evangelho
verso 23, se de alguns perdoarmos os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retivermos, são retidos. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram, conforme pode se verificar na leitura de Atos dos Apóstolos, quando Pedro proclamou aos judeus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Foi isso que Paulo declarou também em Antioquia, em Atos capítulo 13, versículos 26 e versículo 38. Quando Paulo diz: a nós foi enviada a palavra desta salvação. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Então, meus queridos, eles estavam aqui obedecendo o que Jesus, por intermédio destes apóstolos, que Jesus havia dito. Nesta passagem, comissionou estes apóstolos com autoridade. Pedro e Paulo, eles estavam abrindo a porta da salvação e convidando os pecadores a adentrarem por esta porta para serem salvos. Tem coisa melhor do que isso? Você pregar o evangelho para uma pessoa, você ser instrumento de bênção para que essa pessoa, movida pelo Espírito Santo de Deus, sejam abertos os olhos e ela diga: eu creio. E a palavra de Deus diz: a festa do céu por um pecador que se arrepende. É a única coisa que tem, que é a festa do céu, é quando o pecador se arrepende. Você não está dizendo que tem festa do céu direto. É quando o pecador se arrepende. Veja como é importante. E eu havia dito pela manhã na escola bíblica, hoje as igrejas estão fazendo de tudo para segurar os seus membros. Faz de tudo. É churrascada, é cachorrada, é tudo. É gincana, é isso, é aquilo, né? Agora nas transmissões faz de tudo, né? E aqueles vídeos bem elaborados e tal, para chamar atenção e tal, que isso não é errado. Mas, queridos irmãos, o que na verdade faz com que as pessoas permaneçam na igreja não são os métodos, não são o marketing, não é o entretenimento, mas sim é quem é arrependido, é o arrependimento, é quem de fato é convertido. Por isso a palavra de Deus, ele mesmo, Jesus pregou: arrependei-vos. O João Batista: arrependei-vos. Os apóstolos: arrependei-vos. Pedro: arrependei-vos. Naquela quase 3.000 almas se convertem no capítulo 3 de Atos: arrependei-vos. Hoje se tem pregado no Evangelho água com açúcar, colocando o homem sempre no centro de todas as coisas, massageando o ego dos homens, para que eles permaneçam ali, bancando os desvaneios de seus líderes, as loucuras de seus líderes, sustentando ali os mercenários, os mercadores da fé. Infelizmente, irmãos, é o que a gente vê. Há uma banalização da fé hoje, um mercado da fé. A gente fala muito da Idade Média, da Idade das Trevas, né? Mas hoje muitas igrejas estão fazendo o mesmo, vendendo a fé, vendendo perdão, vendendo salvação, brincando com as coisas de Deus, com a doutrina do dízimo, dizendo que quem não é dizimista vai para o inferno, porque quem não é dizimista é ladrão, e o ladrão não entra no reino de Deus, logo vai para o inferno. É um absurdo, irmãos, que a gente escuta. Outros dizem aí que Jesus tinha casa na praia, que era rico. É triste a gente observar essas coisas. Tanta loucura, esses homens estão loucos, estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Veja que nós temos aqui a
comissão dos apóstolos. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Não tem coisa melhor do que ser um reconciliador, um ministro certo do Senhor. E todos nós somos ministros do Senhor. Todos nós somos esses ministros que Paulo fala da reconciliação, onde Deus quer te usar para pregar o Evangelho e aquela vida que está nas trevas vir para a luz, que está no lodo de pecado e vir para a pureza do Evangelho, para a santificação, para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível. Mas a gente não vê por aí muito desse Evangelho. É raro esse Evangelho estar sendo pregado. Hoje as pessoas querem serem curadas da pandemia, da Covid, não querem pegar a Covid, querem se safar, querem prosperidade, cura, não querem Jesus, não querem Jesus, porque é um preço muito alto seguir Jesus. Meus queridos irmãos, parece improvável que através aqui destas palavras nosso Senhor tensionava sancionar a prática da absolvição de pecados. Você observa aí no verso 23, quando ele disse: perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e os retiverdes são retidos. Aí você observa Jesus, ele não está mandando, queridos, que nós façamos um confessionário, confissão auricular, onde o sacerdote manda você rezar 3 Ave Maria, 2 Padre Nosso, e está tudo certo. Jesus não ensina isso. Jesus não ensina que você deve confessar seu pecado para o pastor e o pastor absolver você. Não é isso que ele está dizendo aqui. Veja, meus irmãos, os apóstolos não, em nenhum momento, a gente observa isso em Atos, não existe em ocasião nenhuma aqui os apóstolos fazendo isso, absolvendo ninguém. Não existe isso. Não há qualquer indício nas epístolas pastorais, nas escritas a Timóteo e a Tito, recomendando uma confissão de absolvição, uma confissão auricular e posteriormente a absolvição. Não há isso. Em resumo, meus irmãos, não importa o que os homens dizem a respeito da absolvição realizada em particular por um sacerdote, para ela não encontramos na palavra de Deus qualquer precedente. Não existe na palavra de Deus qualquer precedente de confissão auricular e absolvição. Não existe. Nós devemos então aqui concluir, meus queridos, sobre a passagem com um profundo senso de importância do ofício que um ministro tem. É importante esse ofício de um ministro do Evangelho. E quando este ofício é realizado de acordo com a mentalidade do nosso Senhor, ok, beleza. Com a mentalidade do Senhor, não com a mentalidade, com o egoísmo do próprio ministro, com o orgulho dele, do jeito que ele quer, iludindo as pessoas, enganando as pessoas, sendo guru das pessoas, dizendo que as pessoas têm que fazer, com quem tem que se casar, com que carro qual carro tem que comprar.
ministros do Evangelho, servos, esse significa ministros servos do Evangelho, servos do Senhor Jesus, com a missão de proclamar. Spurgeon disse que cada cristão deve ser um ministro, deve ser um missionário, se não for, está errado. Irmãos queridos, não existe honra maior do que ser embaixador dele, mas tenhamos cuidado para não tributar ao ministério cristão mais autoridade do que o próprio Senhor nos concedeu. Tem gente que está concedendo mais autoridade aos ministros do que Jesus mesmo, do que Deus mesmo concedeu. Tem apóstolos já, pessoas aí se autodenominando apóstolo, semideuses. Infelizmente, são nomenclaturas que as pessoas mesmo se autodenominam. Eu sou apóstolo fulano de tal. Apóstolo só teve 12, irmãos. Se contamos assim, Paulo 13. Não existe mais apóstolos. Todos nós somos ministros da Evangelho, apóstolos no certo sentido de sermos enviados para o mundo para pregar o Evangelho. Mas não apóstolo desses moldes aqui de curar, de fazer milagre. Não, ali era para evidenciar o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Era a prerrogativa dos apóstolos, era essa. Portanto, muito cuidado de não dar ao ministro aquilo que Deus não deu. Tem gente que endeusa o seu ministro, o seu pastor. O que ele disser é o papa da igreja. O que ele disser está dito. Não, irmão, não é assim. Tenhamos cuidado. Tratar os ministros do Evangelho como intermediários entre Deus e o homem equivale a roubar de Cristo a sua prerrogativa. O ministro do Evangelho, no caso aqui agora, o pastor, ele não é o mediador entre Deus e os homens. Se fizermos assim, estamos tirando de Deus, roubando de Deus, de Jesus Cristo, a prerrogativa dele. A ocultar dos pecados a verdade da salvação e a exaltar homens ordenados ao ministério a uma posição para a qual estão completamente desqualificados. É isso que estamos fazendo quando colocamos os ministros do Evangelho, os pastores, numa posição que Deus não nos colocou. Nós somos homens iguais a vocês, seres humanos, nós somos pecadores, falhos, mas que Deus escolheu para cuidar do seu rebanho, para cuidar do rebanho do Supremo Pastor, e merece todo respeito, assim como vocês também merecem todo respeito. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino de número 221. E você que está em casa, cante também o hino de número 221, um vaso de bênção. E cante de fato, sentindo o que você está cantando. Creia nisso, creia, peça de fato a Deus para que você seja esse vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. Porque existe vaso de honra e vaso de desonra. Qual vaso você é? Espero que seja de honra. Vamos cantar então 221. Vaso de bênção, se um vaso
Pai, graças te damos, Senhor, por este momento na tua presença, Pai, podemos ser abençoados com a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que essa palavra entre em nossos corações, Senhor, ela nos conforte e nos confronte, ó Deus, que nós venhamos ser transformados por ela, Deus. Que a sua paz, Senhor, seja sempre em nossos corações, Pai. Abençoa, Senhor, cada um aqui presente, Pai. Abençoa aqueles que estamos acompanhando em casa. Senhor, venha abençoar sempre nossas vidas, Pai. Nos dê uma boa semana para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebamos a bênção e depois nós vamos cantar o Tríplice Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e sobre todos nós nesta congregação, hoje e sempre. Amém. Irmãos, terça-feira, às 19 horas, nós temos nosso estudo e voltado mais para o pessoal do Nova Trento, mas tem sido aberto aí para quem quiser assistir, participar através do Facebook da igreja. E nas quintas-feiras, nosso estudo bíblico, às 19 horas também, para quem quiser assistir e participar pelo Facebook. Na sexta-feira, iniciamos os catecúmenos, onde os professores são o Márcio e o Eduardo. Sexta-feira nós começamos com o pessoal de Nova Trento, e foi muito bom ouvir os irmãos ali. Você imagina 3 adolescentes participando, cada um ali com o celular, mas loucura foi com a UPA. A Letícia e o Eduardo estão fazendo também a cada 15 dias um trabalho com a UPA, eles são os coordenadores da UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, assim como o Márcio e a Lidiane estão fazendo também os estudos nos sábados, também às 20 horas, é isso? Às 20 horas todos os sábados, às 20 horas com a UMP, União Presbiteriana. A Letícia e o Eduardo estão fazendo também com os adolescentes a cada 15 dias. E está muito bom, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos coordenadores. A igreja tem se movimentado, diante dessa pandemia, não tem deixado os membros à sorte. As crianças também estão bem servidas, temos a Lidiane trabalhando aí, ajudando a Dani, também a Paula. Não,
está aí à frente, nosso irmão Gelson, incansável aí na luta, né? Tendo o apoio também do Antônio aí, do Márcio, do Neri, do Kleber, do Iago Kleber. Então tem sido de fato, vocês viram, né, no Facebook, mandamos as fotos e eu peço que os irmãos orem, que os irmãos também continuem contribuindo para que nós possamos juntar verba para fazermos o piso, né, irmão Gelson, colocarmos porcelana, é isso? Porcelanato. Porcelanato, lá na Paraíba eu chamo cerâmica, não sei se é a mesma coisa, né? Porcelanato. Então, os irmãos orem nesse sentido e quiserem ofertar. Depois que a gente colocou aquelas fotos, apareceram alguns irmãos, né, se cantarão, mesmo irmãos de outras congregações, como a congregação de navegantes, que também se ofereceu para nos ajudar, contribuir. Louvo a Deus pela vida dos irmãos ali de navegantes, o presbítero Duval, o pastor ali da congregação. Deus abençoe você. Eu não estou vendo aqui quem é que está aí nos assistindo, mas Deus abençoe todos vocês. E terça-feira nós temos um encontro marcado às 19 horas, tá bom? Deus abençoe. E Dani pode